graça e a paz, gente. Amém? Vocês estão felizes? Quem aqui está feliz, levanta a mão. Aê, glória a Deus. Meu nome é Aidan, eu sou um pregador mundialmente desconhecido. Tô brincando, mas é verdade. Eu gosto de pregar o evangelho, eu tenho 24 anos, sou casado com a Bia, que também tem 24 anos. Nós vamos ter um bebê mês que vem, chamada Flora Bueno, vai chegar aí em breve. Estou muito feliz, na verdade eu nem sei como que eu estou. As pessoas falam, e como que você está? Não sei, eu acho que falaram para mim que quando tem um parto e você pega no colo, é mais um boom de sensação, então eu estou assim, estou muito empolgado, estou com expectativa. E eu me dedico a missões desde que eu tenho 17 anos, faço parte de uma igreja chamada Dínamos, não é Dunamis, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, falam, seu pastor é o Theo Hayashi? Eu falo, não. O pastor é o Dênio, não tem nada a ver com o Theo, eu sou da Dínamos, e Dínamos vem da palavra grega de Atos capítulo 1, versículo 8, que fala que descerá o poder de Deus sobre vocês, e vocês serão testemunhas, e esse poder significa dínamos no grego, dunamis, que significa poder de Deus, dinamite, explosão. Então eu faço parte da igreja Dínamos, trago o abraço dos meus pastores também para vocês. Desde os 17 anos eu tenho viajado, como eu falei para vocês, eu morei na África, fui para a Europa, fui para a Ásia, países perseguidos, fui pregar em Caracal, Paquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, tudo, Uzbequistão, estou brincando, os bestas, não. Eu fui pregar em tudo que é país de e hoje eu estou pregando para os cristãos aqui em Alphavilão, estou brincando, e aí eu me dedico à pregação do evangelho, e hoje eu voltei para o Brasil porque minha esposa teve uma questão de saúde, mas a gente estava morando nos Estados Unidos, tem 2 meses que eu cheguei aqui, 2 meses e meio mais ou menos, a gente estava estudando lá teologia e se dedicando ao ministério nos Estados Unidos, servindo em Dallas, no Texas, e aí nós voltamos para cá, e hoje eu estou sendo preparado para plantar uma igreja nas nações, em breve, em nome de Jesus. Então a gente vai ter a Flora, e já eu creio que o Senhor vai me abençoar aí nesse quesito, nesse sentido. Vou plantar uma igreja, que esse é o meu chamado, plantar igreja pelas nações. Então, já disse para você quem eu sou, eu gostaria de orar com você antes de começar a palavra, e eu creio que o Senhor vai fazer algo muito especial nessa manhã, na nossa vida, amém? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai, por esse ambiente, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não deixou a gente esperar o dia que nós morrêssemos para te encontrar, mas o Senhor nos encontrou nessa vida ainda, nessa terra. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que nós podemos começar a viver os céus ainda aqui, nós podemos começar a viver o teu reino ainda aqui. Senhor, eu oro para que os milagres que aconteceram na Bíblia, eu oro para que eles aconteçam nessa manhã. Pai, o Senhor, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Pai, nós oramos agora para que todo pensamento acelerado cesse. Nós oramos agora, Pai, para que todo pensamento contrário à tua palavra cesse. Pai, nós estamos aqui diante da presença do Senhor. Pai, culto não é só liturgia, não é Espírito Santo só uma programação que nós temos aos finais de semana. Pai, mas culto é um lugar onde nós podemos ser consolados, nós podemos ser restaurados, nós podemos ser exortados, Senhor. É um lugar que nós podemos crescer, é um lugar que nós podemos conhecer mais um pouco de quem o Senhor é. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos mostre um pouco mais quem o Senhor é através da tua palavra. Nós oramos, Senhor, pedindo para que a tua palavra impacte os nossos corações. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pai, que fé seja acrescentada no nosso coração, porque a tua palavra diz também que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso eu oro, Espírito Santo, para que nessa manhã nós tenhamos uma manhã cheia de fé, cheia de esperança, cheia, Espírito Santo, de crer naquilo que o Senhor nos prometeu, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e eu quero ler um texto que está lá em Mateus capítulo 26, se vocês puderem, não sei se você vai colocar aqui, ou se vai, então, Mateus 26, a gente vai lá ler o versículo, 1 minuto, a gente vai lá para baixo, Mateus 26, 31,
A minha versão aqui que eu tô é a NTLH. Diz assim: e Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca o abandonarei, Senhor, mesmo que todos o abandonem. Então Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. O famoso Maria vai com as outras. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo aqui, o contexto, mas Jesus, ele tem os discípulos dele, e essa ceia é o último momento antes de Jesus ser crucificado. E nessa ceia, ele está tendo com os discípulos dele um tempo precioso de intimidade. Mesa, na Bíblia, aponta para lugar de intimidade, para lugar de acessibilidade. Nosso Deus, ele é um Deus que senta na mesa. Nosso Deus é um Deus que se relaciona. Se você for ver outras religiões, em outros lugares que eu fui, na vida, né, países, você não vai conhecer um Deus que toma café da manhã com você. Você não vai conhecer um Deus que almoça com você, toma café da tarde, que se preocupa com você, que te abraça, que te ama. Mas nós temos um Deus que toma café da manhã com a gente, que almoça com a gente. Ele participa da nossa vida ordinária. Eu conheço um pastor chamado Josué Irion. Ele é bem antigo, bem antigo. Quem é crente aqui antigo, eu acho que você vai lembrar dele. É o pastor que falava da Disney lá, uns negócios da Disney, que me deixava com medo. E aí, que falava do Yu-Gi-Oh, que era o portal pro diabo e tal. E aí, esse pastor, eu lembro de uma história dele, que ele foi pro Mianmar. E quando ele chegou no Mianmar, ele foi num templo budista. E ele chegou para os caras que estavam no templo budista e ele disse assim: o que vocês estão fazendo? Aí os caras: estamos adorando Buda. Aí ele: você está adorando Buda? Aí o cara: tô. Aí ele falou: quantas vezes Buda já desceu dali para te dar um abraço? Aí o cara: não, Buda não abraça. Aí ele falou: pois é, o meu Deus te abraça. Você quer receber um abraço do Senhor? Aí o cara falou: quero. Ele falou: então toma. Ele falou: Espírito Santo de Deus abraça. O budista aceitou Jesus no meio do templo budista, porque Buda não abraça, Alá não abraça, outros deuses não abraçam, mas o nosso Deus abraça e ama. Ele é amor. O diabo pode te dar muitas coisas: carro, casa, fama, status. Só tem uma coisa exclusiva que o diabo não pode te dar, só uma: amor. Ele não é amor, e ele não tem amor. O amor ágape não é do diabo. O diabo não pode te amar, mas o nosso Senhor te ama. Nosso Senhor te amou. Igual a pastora disse: tetelestai, está consumado. Na cruz do Calvário, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Olha, você sabe que essa palavra amou está no passado por um propósito? Deus amou o mundo significa que ele concluiu o amor na cruz do Calvário. Foi o maior ato de amor que alguém poderia fazer por você. Então, se você quer saber o tanto que Deus te ama, você não vai pedir para ele te dar algo, casa, carro. Você não vai, não é assim que a gente vê que Deus nos ama. Nós vemos que Deus nos ama na cruz do Calvário. Se você quer ver o tanto que Jesus te ama, olha para o sacrifício, olha para o sangue, olha para ele sendo detonado. A Bíblia fala que ele virou um monstro por você, de tanto que ele apanhou. É lá que nós sabemos que somos amados. Amém? Então, olha o que está acontecendo. Jesus está nessa ceia. E aí Jesus fala uma coisa muito forte. E ele fala assim: olha, nesta noite, todos vocês vão me trair. Imagina você caminhando com Jesus. Você está aqui agora nessa manhã. Imagina você caminhando com ele, entregando a sua vida, entregando seus recursos, seus sonhos, sua família. E de repente Jesus olha para você e fala: olha, você vai me trair. Seria difícil ou não ouvir isso de Jesus? Muito difícil. Se coloca no lugar dos discípulos. Os discípulos ficaram doidos. Pedro, mais doido ainda.
Eu falo para minha esposa que eu me identifico muito com Pedro, porque Pedro, ele era impulsivo, né? Pedro, ele falava, ele ia sem pensar. Olha como Jesus chamou Pedro. Pedro estava pescando, Jesus falou: vem, agora você vai ser pescador de homens. Ele falou: tá bom. Largou tudo. Inclusive Pedro tinha esposa. Jesus cura a sogra de Pedro. Pedro com esposa, olha para Jesus e fala: vamos embora, eu vou te seguir. Pedro era impulsivo, ele era assim, afobado. Ele falava, ele ia, ele passava por cima. Na hora de andar pela água, era ele que ia. Na hora de fazer isso, é ele. Na primeira pregação de Atos vai ser Pedro. Pedro é um tipo de pessoa que vai para cima. E na Bíblia, é raro Deus mudar a personalidade das pessoas. Muito raro. A única pessoa que eu vejo que mudou personalidade foi de João, que era conhecido como filho do trovão, e depois ele vira uma manteiga derretida. Mas Deus não muda a personalidade. E a gente fica nessa luta de Deus mudar a nossa personalidade. Mas Deus vai usar a sua personalidade para alcançar pessoas ao seu redor. Deus quer usar a sua personalidade. Se você é alguém, igual eu falo para as pessoas, a pessoa fala: fulano se converteu, ficou chato. Não, ele já era chato, aí se converteu. Agora é crente chato, porque já era chato. Ninguém fica chato que se converte, a pessoa já era muito chata. E agora precisa deixar Jesus tratar isso. É verdade. Então Jesus está e ele fala: todos vocês vão me trair. E aí imagina quem entra em cena: Pedro. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, tá louco? Sou eu, Pedrão, não me conhece? Jamais vou te abandonar, Senhor. Jesus olha para ele e fala: Pedro, segura. Você não vai me negar só uma vez, você vai me trair 3 vezes. Pedro fala: Senhor, ainda que for necessário morrer contigo, eu não vou te trair. Aí a Bíblia fala que os discípulos disseram o mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Primeiro ponto desse versículo que me chama a atenção. A Bíblia fala que Jesus disse: nessa noite ferirão um pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. A maior luta que você vai ter com o diabo, e o que o diabo tem com você, é ele ferir a imagem do pastor na sua cabeça. Quando a imagem de Jesus está ferida na sua cabeça, você é disperso automaticamente. Aidan, como que o diabo fere a imagem do pastor na minha cabeça? Você acreditando que Jesus não se importa com você. Você acreditando que ele não é um bom pastor que cuida de você. Você acreditando que ele é um Deus mau, patrão. Você acreditando que você trabalha para Deus como um funcionário. Você sabia que tem gente cristão que acredita que trabalha para Deus como um funcionário? Tem que ter uniforme, tem que bater cartão. E aí você serve a Deus não como amigo. Como a Bíblia diz em João 15:15, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que se passa no coração do seu Senhor, mas agora eu vos chamo de amigo. Deus quer uma relação mais íntima com você, além de servo e Senhor. Deus quer ser o seu amigo, e é por isso que eu comecei falando que ele almoça, que ele toma café, que ele janta, porque ele quer ser o seu amigo. E tem muita gente que acredita que se não bater cartão para Deus, não fizer tudo que é certo, Deus vai olhar para ele e vai falar: tchau, eu vou encontrar alguém melhor que você para fazer isso que eu te chamei para fazer. E não é assim com Deus, Deus não te descarta. Deus não olha para você e fala assim: olha, eu encontrei alguém melhor. Deus não é o olheiro do Barcelona procurando o melhor jogador. Deus não é o Tite, Deus não é o olheiro do Brasil falando: vou pegar o melhor jogador. Quando Deus te criou, Ele sabia exatamente como você seria. Você pode escolher a família que você nasceu? Sim ou não? Você pode escolher os olhos que você tem? Sim ou não? Você escolheu a boca que você tem? Não. Você escolheu a cor do cabelo, os seus gostos, onde você foi criado? Não, você não escolheu. Deus escolheu por você. A sua história não foi um erro. Amém? E agora você vai ver Pedro falando com Jesus. E ele fala: olha, vão ferir o pastor e vocês serão dispersos. Talvez você hoje está disperso do propósito de Deus, da sua vida com o Senhor, do seu chamado, porque a imagem de Jesus está ferida na sua cabeça. A Igreja Católica por muitos anos teve essa imagem de Jesus, e ainda algumas têm hoje. Um Deus que está triste na cruz do Calvário, sangrando. Mas a Bíblia fala que ele não está mais na cruz do Calvário sangrando, triste. A palavra diz que ele ressuscitou, ele largou a cruz. E agora a Bíblia fala que ele verá o fruto do seu trabalho na cruz do Calvário. E ele vai se alegrar na hora que ele vê você. Deus se alegra na hora que te vê. E você precisa saber disso. Porque tem muito crente que não
crê nisso. Nosso problema como cristão é que a gente sabe das coisas, mas não crê nelas. Por isso que o evangelho não é só para aumentar o seu intelecto, é para mudar a sua fé. Porque tem muita gente que sabe que Deus te ama. Eu sei que você sabe, mas você crê nisso? Quando a conta chega, você crê nisso? Quando a dificuldade chega, você crê nisso? Quando a dor chega, você crê nisso? Quando a depressão chega, você crê nisso? Você sabia que a palavra nunca disse para você sentir Deus? E muita gente sai da igreja que fala, eu não estou sentindo nada, eu não sinto Deus. A Bíblia nunca falou para você sentir Deus. A Bíblia fala para você crer. Sentir é resultado do crer. Você precisa crer para sentir. Por isso que mesmo que eu não sinta ao Senhor, eu creio nele para o resto da minha vida. E muita gente sai da igreja porque não sente. A igreja não pode só tocar o seu sentir, porque ser cristão tem que afetar toda a sua vida, suas decisões mínimas, a maneira que você lida com o seu dinheiro, a maneira que você lida com a sua família, a maneira que você lida no seu casamento, a maneira que você vive a vida, com ética, com cidadania. Deus muda tudo, a nossa história. E Jesus continua falando, nessa noite todos vocês vão me trair. Pedro fala, eu não vou. Sabe, gente, eu lembro de um dia que eu me converti, e eu prometi para Deus que eu ia fazer um jejum de 1 semana sem dormir. Deu certo ou não? Não, lógico que não. E aí eu tinha acabado de me converter, e Senhor, eu vou ficar sem dormir 1 semana orando. E aí eu prometendo as coisas para Deus, né? Eu lembro que deu quarta-feira, eu estava na minha escola, eu fiz assim na carteira. Aí caí com a cabeça. A professora ligou para minha mãe e falou, não sei o que aconteceu com a Aidan, mas assim, morreu. Morreu, mas passa bem. Morreu. Aí minha mãe foi na escola, me buscou, cheguei em casa, eu dormi 17 horas seguidas. E aí, gente, eu lembro que eu acordei todo frustrado. Falei, Deus, eu não te amo, Senhor. E Deus, acho que Deus devia estar... Mas quem pediu? Que é isso? Quem pediu para você ficar sem dormir? Acho que Deus falou isso, né? Deus deve dar risada demais comigo. Eu falei, Deus, que isso, cara? Eu não te amo. E sabe, Pedro está fazendo algo semelhante aqui. Ele está prometendo algo para Deus, baseado no amor dele para Deus, baseado na impulsividade dele. Tem outra coisa que mata o cristão, é a nossa impulsividade em tentar amar a Deus. Deus não se importa com o tanto que você o ama, Deus se importa com o tanto que você sabe que é amado, porque o seu amor precisa ser resposta de um amor dele por você. Por isso que Deus não se importa por tanto que você ama ele, Deus se importa com o tanto que você se sente amado. Como é que você vai amar a Deus se você não sabe o que é amor? Como é que você vai dar para Deus de volta se você não sente esse amor, se você não sabe do amor que Ele tem por você? Tem muita gente que vive a vida cristã todinha tentando surpreender Deus, com tanto que Ele ama a Deus. Mas você não pode surpreender Deus. Ele é Deus. Se Ele ficasse surpreso, Ele não é Deus. Mas Ele sabe dos seus limites. Por isso que Jesus olhou para Pedro e Ele falou, Pedro, você vai me trair. Eu não estou querendo nada, Pedro, não estou querendo falar que você não me ama. Você só vai me trair, porque vai acontecer conforme as Escrituras dizem. E eu vou concluir esse papo de amor com vocês já já. A gente vai ler João 21 já já. Mas olha isso. Olha o que a Bíblia fala. Jesus fala que Pedro ia trair ele. Aí depois, olha o que é isso que a Bíblia fala. Que Jesus se retirou da mesa, foi até um lugar chamado Getsêmani. E então Jesus foi levando consigo Pedro. Jesus acabou de chamar o camarada de traidor. E ele leva com ele Pedro. O que isso me mostra? Se alguém falar mal de você, da sua família, que eu sei que toda família tem fofoqueiro, porque o Brasil tem um problema epidêmico. Nós gostamos de reclamar de tudo e fazer fofoca. Está na nossa natureza brasileira. E está amarrado em nome de Jesus, isso. Porque nós não vamos ser conhecidos como um povo que reclama de tudo e faz fofoca. Mas, infelizmente, nós temos essa tendência, é uma luta que a gente tem que lutar mesmo contra. A falar mal do culto, fazer fofoca dos irmãos, da família, tal. E aí, olha isso, se alguém falar mal de você na sua família, o que você faz? Afasta. Não, eu não aguento. Fulano é muito fofoqueiro para mim. Mas Jesus acabou de chamar a pessoa de traidor e chamou ele para estar com ele. Deixa eu te falar, seus erros não te afastam de Jesus.
Foi justamente pelos seus pecados que Jesus morreu na cruz do Calvário, te aproximaram dele. Os seus erros são as partes, as suas debilidades são as partes que Deus vai mais falar com você e te transformar, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, pois seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Se você não for fraco, Deus não pode te transformar. Só tem um tipo de pessoa que Deus manda embora com as mãos vazias: quem veio cheio de si mesmo. Quantas vezes nós não vamos diante de Deus cheios de nós mesmos? Senhor, olha aqui, Senhor, eu te amo, eu te quero, eu morro por você. Deus deve falar: será mesmo que morre? Será mesmo? Você vai morrer por mim se for preciso? Você não consegue nem matar a sua vontade para vir no culto domingo, você vai morrer por mim? Será? Eu não sei. Deixa eu te falar, Jesus não descarta o traidor. Se você tem erros hoje, pecados, deixa eu te falar, Jesus não descarta você. Jesus te chama para perto, porque longe não tem cura, longe não tem restauração, é só perto dele que você pode ser curado e restaurado. Por isso que ele chama Pedro para o lugar de restauração. Se Jesus te excluísse toda vez que você erra, como é que ele poderia te transformar? Se cada erro que você tivesse te afastasse de Deus, como é que ele poderia transformar quem você é? A graça de Deus, ela te encontra onde quer que você esteja, mas ela nunca vai te deixar no lugar que ela te encontrou. Ela sempre vai te transformar, mas ela te encontra onde você está, no seu vale, no seu deserto, no seu pecado, na sua vida, ela sempre vai te encontrar. Mas saber que você tem limites é uma fé madura, é uma fé que não se afoba. O cristianismo não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Não são nossas promessas para Deus, mas é as promessas de Deus para nós. Não é ler a Bíblia, é deixar a Bíblia nos ler. Não é amar o Senhor, é deixar o Senhor nos amar. E tudo que nós fazemos como seres humanos é responder à eternidade. Responder ao Senhor, responder esse amor. Se o seu amor parte da terra para com o Senhor, vai acabar. Eu te prometo que vai acabar. Vamos continuar lendo o versículo? Olha o que ele fala. Jesus foi para o Getsemane e ele fala assim: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. Então Jesus foi levando consigo Pedro, e ali ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem vigiando comigo. Olha que lição de vulnerabilidade que Jesus tem. A tristeza que eu estou sentindo vai me matar. Jesus chamou amigos para estar com ele. Essa é a importância da igreja local, ter pessoas que você pode contar nos seus momentos de tristeza. Jesus não chamou ninguém para ser super-homem, super-herói, para viver a vida sozinha. Depois da pandemia, as pessoas se trancaram, começaram a ir para o interior, começaram a buscar o que dava um prazer para elas. Mas Jesus está dando uma lição de vulnerabilidade. Quantas pessoas eu não vejo: Senhor, não deixa eu sofrer. Aí começa a sofrer com alguma coisa na vida e manda embora Jesus. Eu não vou seguir mais Jesus, porque Jesus é muito mal. Mas olha a lição de vulnerabilidade. Jesus está sofrendo, você não vai sofrer. Mas Jesus mostra também que no momento que você sofre, você precisa ter família, igreja. É por isso que a Bíblia fala que no momento da angústia nasce o irmão, na tristeza. Porque você precisa viver em comunhão com os santos. A gente vive numa geração que ama Jesus, mas odeia a igreja. Eu até gosto de Jesus, mas igreja eu não gosto muito. Imagina se eu chegasse para minha esposa e eu falasse para ela: olha, eu quero casar com você, mas eu preciso cortar a sua cabeça antes. Eu vou casar só com a cabeça. É o que você faz quando você fala que ama Jesus e não ama a igreja. Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo dele. Se você ama Jesus, você casou com a cabeça, mas o corpo você está recusando. Se você recusa o corpo, você recusa Jesus. Por isso que Jesus está mostrando vulnerabilidade indo com um amigo. E olha isso que interessante. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou e encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. 40. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então ele disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil é conseguir. Você acha que Jesus não te entende?
Você acha que Jesus não sabe que é difícil resistir à tentação do pecado? Ele falou, é difícil, cara. Ele fala, é fácil resistir, difícil é só conseguir. Ou seja, não dá. Jesus falou, vigia, fica de olho aberto. Você vai ver que acontece isso 3 vezes na Bíblia. E Jesus se direciona a Pedro. O que Jesus está mostrando para Pedro? Pedro, aquele amor que você achava que tinha por mim, não é tão grande. Jesus deixou Pedro ter um encontro consigo mesmo. Você jamais vai poder ter um encontro completo com o Senhor se você não tiver um encontro consigo mesmo antes, contanto que você é debilitado no seu amor. Ninguém vai poder encontrar Deus se não encontrar os seus limites antes. Ninguém. Porque nosso amor não vai ser sincero, vai ser da boca para fora. Por isso que diariamente as suas promessas a Deus, o cristianismo que você vive de baixo para cima é frustrado. Porque o cristianismo foi feito para nós vivermos de cima para baixo, com promessas celestiais, e nós entrarmos nelas e vivermos elas. Jesus volta para Pedro 3 vezes e ele fala, Pedro, você não pode vigiar comigo, Pedro. Você acabou de falar que morreria por mim. E a Bíblia fala que o que acontece? Jesus é pego pelos guardas, Pedro se levanta com uma espada, corta a orelha do soldado, e Jesus volta, cola a orelha do soldado e fala, Pedro, segura, querido. Por quê? Se Pedro tivesse cortado a orelha daquele soldado, que cortou realmente, e tivesse ficado lá, solta a orelha do soldado, os soldados poderiam voltar e matar Pedro. Pedro poderia ter um problema. Jesus livrou Pedro do problema até quando ele estava morrendo, sendo pego para morrer. Ou seja, nosso Deus é tão bom que mesmo nas suas falhas, tem perdão, tem restauração, tem cuidado, tem perdão, tem restauração. Até a eternidade nós vamos ser amados pelo Senhor, porque eu disse para você, o amor não é algo contínuo, mas o amor foi feito na cruz do Calvário. Deus não vai tirar Jesus de lá, porque já aconteceu. Quando nós éramos infiéis, Ele permaneceu fiel. Meu Deus! E aí Pedro volta, Jesus olha para ele, fala, Pedro, calma, quem com a espada fere, será ferido. O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, na hora que eu pedi para você ficar acordado, você dormiu. Na hora que é para você dormir e descansar, que a palavra vai se cumprir, você está acordado até demais, você está pegando a espada. Pedro não sabia ler o tempo das coisas. Jesus falou, Pedro, eu precisava que você ficasse acordado lá, agora descansa e corre, porque eu falei para vocês que vocês vão me trair. Só cumpre a palavra, Pedro. Quantas vezes nós, irmãos, não sabemos ler o tempo das coisas? Jesus está pedindo algo de nós e nós estamos tentando fazer outra coisa. Jesus está falando isso e a gente faz isso. Jesus está falando isso e a gente faz isso. Jesus precisa parar e te chamar a atenção, falar, olha, para, não é isso agora, é outra coisa. Outra coisa, eu estou fazendo outra coisa, Pedro, me assiste, é outro tempo agora, corre. E a Bíblia fala que o galo canta, eles perguntam se Pedro conhece Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes, e a Bíblia fala que na hora que o galo canta, Pedro se lembra da promessa que havia feito ao Senhor. Não passou nem 24 horas, Pedro já tinha esquecido da promessa dele para Deus. As suas promessas para Deus têm prazo de validade, mas as promessas de Deus para você jamais vão acabar. Ele não tem memória fraca, Ele não se esquece, Ele é homem de palavra, Ele é fiel para cumprir a obra que começou. Você pode até não ser, mas Ele é. Por isso que basear sua vida cristã no compromisso que você tem com Deus, e não no compromisso que Deus tem com você, vai te matar. Você vai desistir qualquer hora. Vamos ler João 21, eu estou caminhando para o encerramento. João 21, versículo 1. A gente vai um pouquinho mais para baixo. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Jesus morre, ressuscita. Pedro, depois de ter negado Jesus, ele volta a pescar. Jesus tinha chamado ele da pescaria, ele falou, já que meu Senhor morreu, bora pescar de novo. Só que Pedro era um péssimo pescador, e Jesus volta para falar com Pedro na pesca. Jesus chamou ele de traidor, Jesus viu ele arrancando a orelha do soldado, Jesus viu ele dormindo, e Jesus, quando ressuscita, volta para falar com Pedro. Que amor que é esse, que não descarta as pessoas?
Meu Deus do céu, olha o que a palavra diz em Mateus 12:20. Ele não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. O que significa isso? Nos tempos de Jesus, eles usavam cana para tocar instrumento, como flauta. Quando tinha um racho na cana, saía rachada, as pessoas jogavam fora. A Bíblia fala que Jesus não veio pisar e esmagar a cana quebrada. O que é o pavio que fumega? Para acender uma lanterna antes, você tinha tipo um paviozinho para acender. Quando ele estava apagando, o pavio começava a sair fumaça. A Bíblia fala que Jesus não apaga o pavio que está fumegando e nem descarta a cana rachada. O que a Bíblia está falando? Que Jesus, se você se acha que sem valor, não tem propósito, que Deus não pode te usar, que a sua história foi difícil demais, ou que você não vai conseguir, ou que Deus tem pessoas melhores, a Bíblia fala que Deus não esmaga a cana rachada, Ele não descarta você por mais que você tenha erros. E Ele não apaga o pavio que fumega. Sabe o que é o pavio fumegando? É aquela pessoa que você fala, eu não queimo mais por Jesus, eu não tenho mais aquele fogo, eu não tenho mais aquela paixão. Jesus não vai apagar, muito pelo contrário, Ele vai acender de volta o fogo que foi embora. Que as pessoas falam, eu tenho saudade do primeiro amor, eu tenho saudade do primeiro amor. Deixa eu te contar um segredo hoje, não sei se você sabe, mas a palavra diz que nós amamos Deus porque Ele nos amou. Esse é o primeiro amor. Você quer voltar ao primeiro amor? Volta ao amor dele. Porque a gente volta ao nosso primeiro amor achando que a gente tinha muito mérito quando a gente se converteu, mas foi o amor dele que te estrondou primeiro. Sem ele te amar, você não poderia amá-lo. Então, quando nós voltamos ao primeiro amor, nós voltamos ao amor dele, e aí nossas obras são avivadas, a nossa vida é avivada porque nós voltamos ao primeiro amor. Gente, tem alguém comigo? Levanta a mão, aleluia. Deus está falando com você? Levanta a mão se Deus está falando com você. Amém. É para você então esse culto. Olha isso, vamos ler. Versículo 7, desculpa. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro. É engraçado porque João escreveu sobre ele. O discípulo que Jesus amava. Ele se chamou de discípulo que Jesus amava. Ele tomou essa liberdade. Por quê? Não sei. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Deus não tem filho mais amado, mas tem filho que ama mais a Deus do que outros. E aí, diz assim, versículo 7. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Gente, olha isso, Pedro estava pescando pelado. Eu morava do lado de lago, de pescadores, eu nunca vi um pescador pelado. Pedro ficou tão doido que ele estava pelado pescando. E aí João falou para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro falou, ai meu Deus do céu, pôs a capa e se jogou na água. Que louco, Pedro ficou louco. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo assim não arrebentou. Jesus vai comer com eles. Agora vamos lá para o versículo 15. Eu quero que você preste muita atenção no que vai acontecer aqui agora. Lembra do Pedro, que foi chamado da pescaria, que começou a seguir Jesus? Lembra do Pedro, que não negou Jesus só 3 vezes, mas 6, porque ele dormiu 3 vezes. Ele negou 3 vezes o pedido de Jesus, depois ele traiu mais 3 vezes. Lembra do Pedro que cortou a orelha do soldado? Lembra do Pedro que se esqueceu da promessa que havia feito para o Senhor? E lembra do Pedro que voltou a pescar, quando ele negou o Senhor. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu te amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de tudo,
o Senhor sabe que eu te amo. Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Jesus liberou o destino de Pedro ali. Deixa eu te contar, na minha versículo tá ovelha, 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 mas você vai ver que aí tem os cordeirinhos, o rebanho e as ovelhas. E alguns versículos vão falar diferente, em algumas versões da Bíblia, perdão. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro dormiu? Quantas vezes o galo cantou? Uma só. Pegadinha. Pedro, ele era louco com o número 3. Ele falava: meu Deus, cara, eu vou negar Jesus 3 vezes, dormir 3 vezes. O 3 é um número que me frustra bastante. E aí você vai ver que Pedro, ele volta para conversar com Jesus. Jesus pergunta quantas vezes para ele se ele ama. 3 vezes. Ou seja, na frustração de Pedro, Jesus volta e fala: você não vai ser frustrado com nada. No lugar da frustração, eu vou ressignificar isso para as minhas promessas. No lugar que você acha que é muito difícil para você, eu vou ressignificar tudo para as minhas promessas. Se você está aqui e você acha que você nunca vai conseguir vencer a mentira, o pecado, a traição, ou a luxúria, ou o luxo, ou a gula, Jesus vai até o seu pecado e faz ele ser testemunho na sua vida. O diabo tentou destruir a minha história, e eu peguei a minha história e ela virou testemunho para salvar outras pessoas. Deus é especialista em pegar você quebrado, rachado, e restaurar você, para que você dê testemunho. Olha isso, ele olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas. No grego, essa palavra você me ama, Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me ágape? Ou seja, Pedro, tu me amas mais do que tudo nessa vida? Você me ama com amor incondicional? Pedro olha para Jesus e ele fala: Senhor, tu sabes que eu te fileus, tu sabes que eu te amo do meu jeito. Traduzindo. Por isso que Pedro vai ficar triste na terceira vez, porque Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você só me ama do seu jeito? Mas deixa eu te mostrar o que acontece aqui. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me ágape? Pedro, tu morreria por mim? Você tem um amor sacrificial por mim? Pedro olha para Jesus e ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo do meu jeito. Olha o que aconteceu com Pedro. Na ceia, Pedro está falando que morreria por Jesus. Na conversa, Pedro já tem consciência de que ele ama Jesus com limite. Eu vou te amar do jeito que eu te amo, Senhor. Aí Jesus olha e fala: você só me ama desse jeito? Então tá, apacenta os meus cordeirinhos. Segunda vez: Pedro, tu me ágape? Pedro olha para ele e fala: Senhor, eu te fileus. Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu só me fileus? Você só me ama do seu jeito? Pedro falou, a Bíblia fala que Pedro se entristece, e ele fica triste, e ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo do meu jeito. Por quê? Basicamente ele está falando para Jesus: Jesus, o Senhor viu que eu te traí, o Senhor viu que eu dormi, o Senhor viu que o galo cantou, eu lembrei, o Senhor viu que eu rasguei a orelha do soldado, o Senhor viu que eu voltei a pescar. Pedro estava cheio de frustração e de vergonha. Jesus falou para ele: você só me ama do seu jeito? Só, então apacenta o meu rebanho. Deus não quer que você seja um super-homem para amá-lo. Deus quer que você o ame do jeito que você é. Deus sabe do tanto que você o ama. E olha isso, Pedro sai dali, vai pregar em Atos capítulo 2, depois do dia de Pentecostes, e você vai ver que Pedro, ele volta, e ele começa a pregar, e ele é agora crucificado de cabeça para baixo. Ele morre pelo Senhor. O Pedro da ceia não poderia morrer pelo Senhor. O Pedro da conversa poderia morrer pelo Senhor, porque o Pedro da conversa começou a ser sincero com Deus, e ele começou a falar: Senhor sabe o jeito que eu te amo, e eu te amo do jeito que eu te amo. Se você não for sincero com Deus, o seu evangelho não é verdadeiro. Você não pode fazer muitas coisas para Deus, mas quando você é sincero com Deus, que você o ama do seu jeito, Deus pode agora começar a trabalhar no amor dele por você. Pedro foi trabalhado para ele começar no amor ágape. Ele morreu pelo Senhor, isso é amor ágape. Pedro começou a morrer antes mesmo de ir lá para a cruz, ser crucificado de cabeça para baixo. Talvez Jesus te pergunta hoje: você me ama, filho? E você vai falar: claro que sim, eu te amo, morrerei por você.
A gente canta, né? Pode me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, meus amigos. Sério? Sério mesmo? Pode tirar? A igreja aprendeu a cantar mentira. A gente aprendeu a falar mentira. Se não é o que podem te tirar, é só falar para o Senhor: Senhor, não pode, porque isso tem importância para mim. Bah! Aí Jesus vai tirar a importância disso para você. Mas você precisa ser sincero. O problema é que nós acreditamos naquilo que nas mentiras que a gente fala. Jesus não chamou a gente para ter um evangelho falso. Jesus nos chamou para transformar a nossa realidade, quem nós somos. Eu conheço gente que pode tirar o ouro, a prata, a casa, a família, que a pessoa está com Deus. Eu conheço gente assim. Mas sinceridade, eu ainda não sou assim. E eu preciso ser. Mas dia após dia o Senhor tem me trabalhado para arrancar tudo de mim. E mesmo assim eu continuar a adorá-lo, a amá-lo, a pregá-lo. Irmão, sinceridade com o Senhor. O Senhor vê o nosso coração. Sinceridade com o Senhor. Deus não se surpreende você falar que você vai morrer por Ele. Deus se surpreende quando você fala: Senhor, mesmo não te amando tanto, eu estou aqui. O que você quer fazer com isso? Diariamente eu me coloco diante do Senhor e falo: Senhor, eu não consigo te amar o tanto que eu quero. Eu vejo pessoas te amando, Senhor. Eu preciso te amar mais. Senhor, me desprende dessa terra, me desprende das coisas daqui, Senhor. E dia após dia o Senhor falando: filho, eu te amo, minha graça te basta, minha graça te basta. Gente, existe uma coisa na Bíblia que os discípulos tinham, que a gente deixou de ter há muito tempo, que é a sinceridade diante do Senhor. Pedro, por mais que foi impossível, ele falou para Jesus o que ele pensava mesmo. Lembra quando Jesus falava assim com os caras, ele falou: Senhor, o Senhor não vai morrer. Jesus falou: afasta-se de mim, Satanás. Ele tinha umas tretas com Jesus. Se você não tem briga com Deus, você é perfeito. Que a gente aprendeu, né, a colocar a máscara de crente, Senhor Pai Todo-Poderoso. Aí na hora que bate aquela dor, você, vou largar minha fé. Ó Deus aí, eita, Deus me abandonou. A gente aprendeu a ter oração repetida, a pregar com script. A gente vai na rua, olha, porque Deus te amou, você era pecador, não sei o que, aceita Jesus? A pessoa fala: não, ai Deus, eu não fui chamado para evangelizar. Por quê? Porque o seu script não funcionou. Não, irmãos, o evangelho é real, e para ele ser real, ele precisa da sua sinceridade, do seu coração. Ai, Dan, mas as pessoas lá fora ficam vivendo minha vida. Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabia que o mundo é muito mais religioso do que os cristãos? Muito mais. Tenta errar no seu ambiente de trabalho para você ver o que as pessoas que não são crentes vão falar. Olha o crente aí, crente falando isso. Eles são bem mais religiosos que os cristãos. É eles que ficam apontando os outros. É eles que têm contato com a religião, que amam a religião. Um dia eu fui evangelizar uma menina, eu falei para ela, estava na Itália, eu falei assim: olha, alguém já disse que Jesus te ama hoje? Ela falou: eu não quero falar sobre religião. Aí eu falei: nossa, como você é religiosa, eu não gosto de gente assim, com licença. Eu virei as costas e saí. Aí ela: como assim? Você que veio falar de Jesus e eu que sou religiosa? Eu falei: lógico. Eu falei: Jesus, você falou religião, você que está cercada da religião aí, você é muito religiosa para mim, tchau. Fui embora. Ela ficou doida, porque o mundo está cercado com religião, mas o mundo não consegue com alguém que é sincero diante de Deus. Sabe por que Deus talvez nunca transformou as áreas da sua vida que precisa de transformação? Porque você nunca foi sincero com Ele de que você precisa de transformação naquilo. Você vem para o culto, participa da igreja como se isso não existisse. Aí você ora a Deus como se um dia Deus fizesse assim, metanoia não é isso. Nós somos convencidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nós estamos caminhando para nos parecermos com Jesus, a estrutura do varão perfeito que é Jesus. Nós estamos caminhando para nos parecermos com Ele em completude. E até que esse dia chegue, você e eu estamos sendo transformados. Gente, e a glória na transformação. A glória na transformação. Olha Paulo, o maior apóstolo. Quem respeita Paulo aqui? Olha o que ele fala. Ele fala: olha,
Eu sou o maior dos pecadores. Paulo, que você olha e você não fala, não, esse cara não tem pecado não. Ele fala, eu sou o maior dos pecadores. Olha a sinceridade do cara diante de Deus. Sabe, gente, Pedro morre por Jesus, depois de todas as promessas que ele fez. No começo, ele queria morrer por Jesus, mas não conseguia, porque ele não era sincero. Depois que Pedro tem um encontro com a sua falha, com seus limites, ele morre por Jesus, porque agora Jesus pode trabalhar na fraqueza dele. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O Senhor está nos chamando a viver um evangelho maduro com sinceridade. Sabe, gente, eu fico mal porque a igreja deveria ser o lugar onde eu falo que eu tenho uma fraqueza e as pessoas me abraçam. Eu entendo você, por que você não é sincero? Porque talvez você é acostumado, você foi ferido às vezes um dia pela religião, por alguém, que você foi ser vulnerável e a pessoa te olhou como menos. Mas vai chegar um dia, e chegou esse dia, que a igreja vai tratar a vulnerabilidade com graça, com amor, porque nós fomos chamados a trazer bondade na vida das pessoas. Se alguém não sabe, se alguém pecou, se alguém errou, a gente abraça, a gente restaura. A igreja tem poder restaurador na vida das pessoas. Nós temos essa graça para amar até o fim, porque o Senhor que nos ama ágape, Ele não ama só do jeito dele, Ele ama ágape, Ele morre, Ele faz sacrifício, é incondicional. Sabe o que significa incondicional? Não tem condições para Deus te amar. Deus não vai te amar só se você fizer isso, só se você andar daquele jeito, só se você amar desse jeito. Incondicional significa, eu não coloco condições para te amar, ponto. É um amor incondicional, incondicional. Amém? Eu queria chamar os irmãos da banda aqui para a gente orar. Eu quero orar com vocês essa manhã, por isso, pela sinceridade, para que Deus trabalhe no nosso coração, para que a gente possa ser sincero diante dEle. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. E, gente, quando o Senhor pegar a sua sinceridade, e o tanto que você é, e Ele transformar em algo sobrenatural, você vai ter muito mais testemunho para contar e glória, do que se você fosse perfeito. O que chama a atenção das pessoas ao nosso redor, não é o tanto que a gente é vitorioso, mas é o tanto que a gente passou por sofrimento e venceu eles, é as nossas cicatrizes que chamam a atenção. Se você olhar para o rosto de alguém que é normal, isso não vai te chamar atenção. Mas se olha no rosto de alguém que tem alguma cicatriz, naturalmente falando, isso te chama atenção. E por trás daquela cicatriz tem uma história. A igreja de Jesus não foi chamada para ser sem cicatriz, sem dores. Jesus sofreu, chamou Pedro, Paulo sofreu, Pedro foi crucificado, a igreja de Jesus vai sofrer, nós vamos passar pelo sofrimento, mas o que vai chamar a atenção das pessoas é que mesmo debaixo do sofrimento nós temos esperança que não acaba, que não morre nessa terra, porque a nossa pátria é celestial, não é aqui, nós estamos caminhando para casa, e se um dia tudo isso aqui nos machucar, e se um dia o mundo te ferir, nós temos esperança em Cristo Jesus, porque não é para cá que nós fomos criados. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e que você fosse sincero diante do Senhor, com aquilo que você tem enfrentado, com as suas lutas. O Senhor não se importa com tantos anos de crente que você tem, com tanto de tempo que você já acredita nele ou não. O Senhor se importa com a sua sinceridade. Seja sincero agora com o Senhor, fala: Senhor, eu preciso tanto do Senhor nessa área da minha vida. Pai, eu abro para o Senhor as áreas que eu não abri ainda, para o Senhor trabalhar. Senhor, eu abro meu coração nesses lugares aqui específicos, porque eu não deixei o Senhor entrar nisso aqui. Pai, eu me arrependo do ego, eu me arrependo de ter tratado a minha vida como se fosse minha, Senhor. Eu me arrependo de ter entregado as minhas vidas nas Tuas mãos e ter pegado ela de volta, Senhor. A minha vida não é minha, Senhor, a minha vida é do Senhor. Faz o que o Senhor quiser com a minha vida, Pai.